Olá, meus irmãos, que a paz esteja com todos vocês. Estamos aqui nesse dia de bênção, de vitória, que Deus venha abençoar a tua vida. Que hoje seja um dia de bênção, de vitórias para você. Estamos trazendo as revelações do livro de Apocalipse. Nós estamos vivendo esses dias, as profecias de Apocalipse estão se cumprindo em nossos dias. E hoje nós vamos falar sobre a sétima trombeta. Quando a sétima trombeta toca, algo acontece nos céus. E é isso que eu quero que você entenda, é essa revelação que eu quero trazer para você hoje. No livro de Apocalipse, capítulo 11, versículo 13, vai dizer assim: o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu vozes fortes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciões que estavam sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu trono e adoraram a Deus. Então, quando toca a sétima trombeta, a Bíblia diz que o céu se move, ouve voz nos céus. A Bíblia diz que os 24 anciões se prostram diante de Deus e eles vão declarar algo. Então é importante que você entenda aqui que está acontecendo algo no céu. 7, você sabe que significa a perfeição de Deus. Quando é tocada a sétima trombeta, a Bíblia diz que os anciões eles vão dizer assim, olha, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que era, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfurecem, chegou porém a tua ira, o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos, o que teme o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, para destruir o que destrói a terra. Quando a sétima trombeta toca, os anciões se prostram, vozes dos céus acontecem, e essas vozes elas vêm dizendo sobre o julgamento de Deus. Chegou a hora de Deus separar aqueles que são fiéis e aqueles que não são. Chegou a hora de Deus dar galardão ou recompensa àquelas pessoas que servem a Ele. E a Bíblia diz que tanto os pequenos quanto os grandes. E a Bíblia diz que nesta hora a ira de Deus, o julgamento de Deus virá sobre aqueles, Deus faz bem claro, sobre aqueles que destroem a terra. Ou seja, Deus vê tudo, Deus está contemplando tudo. A Bíblia diz que essas pessoas receberão galardão aqueles que são fiéis. E a Bíblia vai dizer algo muito importante no versículo 19, dobra a tua atenção, que é aqui que eu quero falar com você, sobre esse julgamento, sobre essa separação, sobre o que está acontecendo aqui. Diz assim: abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e fortes chuvas de granizo. Olha o que acontece aqui, duas coisas acontecem. Primeiro, a arca aparece. Há um grande debate entre teólogos, entre muitas pessoas, que dizem: onde foi para a arca da aliança? A arca da aliança, vou te mostrar algo muito importante sobre ela hoje. Mas a Bíblia diz também que a segunda coisa que acontece nos céus, que houve ali relâmpagos, vozes, trovões e terremotos e chuva de granizo. Interessante você entender isso aqui. Quando a Bíblia está falando sobre esses relâmpagos, vozes, aqui a Bíblia vai estar falando sobre a voz de Deus. A Bíblia vai estar falando aqui sobre como é poderosa a voz do Senhor. Pastor, é isso sim. No livro de Apocalipse, acompanha comigo para você entender de onde está vindo essas vozes. Capítulo 4. A palavra de Deus foi revelada para João quando ele vai aos céus e ele vê o trono de Deus. A palavra de Deus 4, versículo 5 diz assim: do trono saíram relâmpagos, vozes, trovões diante do trono. Então a Bíblia vai dizer aqui que do trono estão saindo trovões, relâmpagos, algumas passagens de terremotos. Quando a Bíblia está dizendo isso aqui, irmão, Deus está revelando para nós sobre o poder, como é forte a voz de Deus. A Bíblia vai dizer que a voz de Deus ela é poderosa como um trovão, como um relâmpago, como um terremoto.
A palavra de Deus, a voz de Deus, ela é poderosa. É por isso, quando no livro do Evangelho de São João, capítulo 18, versículo 6, a Bíblia diz que quando foram prender Jesus, e a Bíblia diz que eles chegaram perguntando quem era, Jesus disse, eu sou. E quando Jesus diz eu sou, a Bíblia diz que todos os soldados caíram por terra. Eles caem por terra. Por que eles caem por terra? Porque a voz de Deus, ela é poderosa. A voz de Deus tem poder de trovão, de relâmpagos. A voz de Deus, ela é poderosa. Aqui, quando a Bíblia se refere sobre isso, ela está falando sobre o poder que tem a voz que sai do trono. Sobre o poder da voz de Deus. E essas duas coisas que eu quero falar para você. Essas duas coisas, aliança. O que a Bíblia está querendo dizer para nós aqui é sobre aliança com Deus. Porque aparece a arca da aliança e o poder da voz de Deus. Quando você perde essas duas coisas na sua vida, você começa a perder as bênçãos de Deus e as suas recompensas, o seu galardão. O diabo quer que você perca a sua recompensa, o seu galardão. Quando você deixa de ouvir a voz de Deus, ou acreditar no poder da palavra, quando você deixa de acreditar no poder da palavra de Deus, você começa a perder as bênçãos. E quando você deixa de ouvir a voz, você perde a aliança com Deus. Foi assim que aconteceu com o povo de Israel. Foi assim que aconteceu quando o povo de Israel, a Bíblia diz, que certa vez o povo de Israel, no tempo de Eli, dobra atenção comigo para você entender, Eli era um sacerdote. A Bíblia diz que Eli, junto com seus dois filhos, Ofni e Finéias, a Bíblia diz que no tempo dele, a voz de Deus era bem escassa. A Bíblia diz que no tempo de Eli, a arca da aliança estava com eles, no meio deles, mas eles não tinham aliança com Deus. A Bíblia diz que o pecado, a corrupção, tinha entrado no tempo de Eli. A Bíblia diz que um dia ele sai para a guerra contra os filisteus. E quando ele sai para guerras contra os filisteus, a Bíblia vai dizer que eles perdem a batalha. E a arca é levada. E quando a arca é levada, a Bíblia diz que vieram dar notícia a Eli, disseram, Eli, a arca foi levada. A Bíblia diz que Eli tinha 98 anos, era gordo, estava sentado numa cadeira, a cadeira do julgamento. E a Bíblia diz que quando trouxeram a notícia para ele, a Bíblia diz que ele cai e quebra o pescoço. Porque ele entendeu que ele tinha perdido, ele já tinha perdido a voz de Deus. Deus já não falava mais. Agora ele perdeu a aliança. E quando ele perdeu essas duas coisas, ele cai da cadeira. Deixa eu dizer algo para você. Nós estamos vivendo os últimos dias, a profecia de Apocalipse está se cumprindo. Existem muitos Eli por aí, que têm perdido a palavra, não acreditam mais no poder da palavra. E muitos têm perdido a aliança com Deus. Por que perde a aliança? Por causa do pecado. Estão sentados na cadeira, líderes, pessoas que estão sentados na cadeira, mas perderam o poder da palavra e perderam a aliança com Deus. A Bíblia diz que ele cai e quebra o pescoço e morre. Porque ali estava acontecendo um julgamento de Deus. A mesma palavra que Deus está dizendo em Apocalipse, Deus já revelou lá atrás o que iria acontecer. Cuidado, meu irmão, minha irmã, você que é líder, você que está na presença de Deus, você que deixou de ler a palavra, você que deixou de temer a palavra de Deus, deixou de reverenciar a palavra do Senhor, deixou de referenciar aquilo que Deus tem da palavra dele. Deus está chegando, é dias de Deus, é dias que Deus está vindo na terra para julgar. A 7ª trombeta, quando ela é tocada, ela anuncia isso sobre nós. Tem muitas pessoas que estão na presença de Deus, que já não temem mais a palavra,
muitos cultos, igrejas de Eli, que a palavra de Deus não tem mais poder ali. A palavra de Deus já não é prioridade naquele lugar. A Bíblia diz que Eli caiu daquela cadeira, e nesses últimos dias, muitos Eli vão cair. Muitos Eli vão cair, sejam grandes, sejam pequenos. Mas aqueles que são de Deus receberão o galardão de Deus, a sua recompensa. Por isso é um alerta para você. Não perca a palavra. Não perca a palavra. Tem muitas pessoas que abandonaram a palavra. A voz de Deus é como o trovão. Salmo, leia na tua casa o Salmo 29. Fala que a voz de Deus é como o trovão. Muitas pessoas estão deixando de ouvir essa voz. E o pior disso, estão perdendo a aliança. A arca da aliança foi embora. E a Bíblia diz que quando a arca da aliança vai embora, ele percebe. E a Bíblia diz que o ambiente era tão ruim, que a Bíblia diz que quando a arca foi levada, a Bíblia diz que o povo de Israel percebeu que tinha acontecido algo, mas não se arrependeram. A Bíblia diz que eles reuniram todo aquele povo e diz: vamos buscar a arca, vamos combater contra os filisteus. E a Bíblia diz que Ofni e Finéias, que eram os filhos de Eli, resolvem ir para a batalha. Mas você já sabe qual que é o final dessa história. Você ir para uma guerra, para uma batalha, sem arrependimento, você vai perder a batalha. A arca foi tirada da mão deles, porque eles não se arrependeram. Tem muitas pessoas batalhando, guerreando, sem a palavra. E olha que a Bíblia diz que a espada do Espírito é a palavra de Deus. Mas tem muitas pessoas perdendo batalhas, guerras, porque já não temem mais a palavra de Deus. Estão na batalha, estão na guerra, estão perdendo. Por que estão perdendo? Porque não usam a palavra. A Bíblia diz que Ofni e Finéias morreram na guerra. Eles foram derrotados naquela guerra. Eles perderam aquela batalha. Só que o interessante na história vai dizer que quando eles estavam no acampamento reunidos para a batalha, eles começaram a comemorar, a festejar. E a Bíblia diz que o barulho, quando eles estavam ali comemorando, antes de lutar, eles estavam comemorando para sair para a guerra, estavam buscando a Deus, estavam sapateando, estavam pulando. A Bíblia diz que lá do outro lado os filisteus ouviam o barulho deles. E os filisteus começaram a comentar um com o outro. E disseram: olha, esse barulho vem lá do acampamento de Israel. Eles disseram: nós estamos perdidos. Só que o diabo, ele não respeita barulho. O diabo, ele não respeita festa. Tem muitas pessoas que estão fazendo barulho sem arca. Tem muitas pessoas que estão fazendo barulho sem palavra. É por isso que nós estamos vivendo dias que as pessoas têm perdido guerra. A igreja tem perdido guerras. Líderes têm perdido guerras. Porque pulam, saltam, fazem congresso, pulam, mas sem aliança, sem arrependimento, sem palavra. Se Deus não estiver no meio, não adianta. Olha que interessante, a Bíblia vai dizer que eles pulam, comemoram, mas a Bíblia vai dizer que quando eles vão para a guerra, eles perdem a guerra. Quando eles vão para a guerra, eles perdem a guerra. E a Bíblia diz que a guerra ela é perdida por eles. É isso que você precisa entender. Não existe batalha sem palavra, sem a voz de Deus, sem a direção de Deus. Mas quando Deus está na tua frente, a voz dele vem como trovão. Quando Deus está na frente, há o temor de Deus na vida das pessoas. Quando Deus está na frente, quando você tem aliança com Deus, você pode ter certeza. Você não perde nenhuma batalha, porque Deus vai com você. Mas nós, infelizmente, nós estamos vivendo dias, e nós vamos falar nesses dias sobre essa 7ª trombeta, dias de Eli. Dias de Eli, onde tem faltado a palavra e a aliança com Deus. Quando
falta a palavra e a aliança, você pode ter certeza, as pessoas vão começar a perder as batalhas. Não adianta fazer festa, não adianta fazer culto, não adianta fazer nada se não tiver a palavra. Passa céus e terra. Jesus disse, mas a minha palavra não passa. Sem aliança com Deus não adianta. O céu não vai se abrir. O céu não vai se abrir. O céu só se abre aonde tem aliança e aonde tem palavra. Vou repetir, o céu só vai se abrir aonde tem aliança, compromisso e aonde tem palavra de Deus. Nós temos perdido isso. É por isso que muitos Eli vão cair da cadeira. Mas aqueles que são de Deus, a Bíblia diz aqui, serão recompensados com galardão. Que você possa fazer parte dessas pessoas que vão ser recompensadas com o galardão de Deus. Eu deixo essa palavra para você. E eu quero orar por você agora. Talvez você está sem aliança com Deus. E você está sem a palavra do Senhor. Aonde você estiver, eu te convido agora para que você feche teus olhos, para que você, meu irmão, minha irmã, faça uma aliança com Deus aí agora, de compromisso com Ele, compromisso com a palavra, e eu tenho certeza que Deus irá te salvar. Fecha teus olhos, eu quero orar por você. Deus, eu oro por aquelas vidas que hoje precisa fazer uma aliança, se arrepender. Aonde você está, arrepende, irmão. Aonde você está, se arrepende. Talvez Deus está falando com você hoje. Talvez você abandonou a palavra. A Bíblia diz que a voz que sai do trono é como trovão, relâmpagos. Isso quer dizer o poder da palavra sobre as nossas vidas. Essa palavra tem que estar na tua casa. Talvez você perdeu a autoridade. Você, minha irmã, que está perdendo essa batalha dentro da tua casa. A arca foi levada. A palavra foi levada da sua vida. Reconcilie com Deus nesse dia. Reconcilie com o Senhor agora, onde você estiver. Meu Deus, que aonde chegar essa palavra, em presídio, hospital, aonde chegar esta palavra, Senhor, que essa pessoa precisa agora, antes que ele caia da cadeira, salve essa vida agora, levante Samuel neste lugar. Eu te agradeço por tudo, ó Pai. Muito obrigado, Jesus. Amém e amém, Jesus. Que Deus abençoe você. Amanhã nós estaremos falando mais sobre Samuel, Eli e sobre a 7ª trombeta. Que Deus abençoe você em nome do Senhor Jesus Cristo.